Jesus, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus, né? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Vamos ler um pouquinho da Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no livro, no Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Bem no começo da Bíblia aí, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Acharam aí, Deuteronômio? Pode olhar com calma. Tá achando? 28, achou? Amém? O versículo que nós vamos ler primeiro é o versículo de número 2, amém? Deuteronômio 28, versículo 2. Diz assim, é uma promessa de Deus para nós. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o que diz no versículo 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Amém? Irmãos, essa promessa de Deus para nós, eu creio que todos nós queremos, amém? Queremos viver, né? Queremos que as bênçãos do Senhor venham sobre nós e nos alcancem, amém? Mas olha que importante que diz aqui, ó. Olha no versículo 1 que nós não lemos, mas vamos ler. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Então, no versículo 2 nós lemos também que diz que quando nós ouvires a voz do Senhor, então nós queremos ter as bênçãos de Deus, nós queremos que ela nos alcance, nós queremos ter a bênção do Senhor onde nós formos, onde nós entrarmos e sairmos, assim como diz aqui na palavra dele. Mas olha que importante, nós temos que ter o cuidado de ouvir a voz do Senhor e guardar no nosso coração. Quando nós guardamos algo conosco, aonde a gente for, a gente leva, não é assim? Então, se você tem algo precioso com você, não importa se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está em outra cidade, em outro estado, em outro país, você vai levar com você aquilo. E assim nós temos que ser com a palavra de Deus. Aonde nós estivermos, a palavra de Deus ela tem que estar com a gente. E nós não podemos deixar de lado. Ah, não, agora eu vou para tal lugar. Ah, não vou levar a palavra de Deus comigo, vou fazer o que eu quero fazer. Não, nós temos que guardar os mandamentos de Deus conosco, está dentro de nós, cravado no nosso coração. E a Bíblia diz aqui essas bênçãos, essas promessas de Deus para nós, que o Senhor ele vai nos abençoar, aonde nós formos, e tudo aquilo que for nosso, tudo aquilo onde nós colocarmos a nossa mão, o Senhor diz aqui na palavra dele. Depois, se você ler esse capítulo 28 aqui, fala sobre as promessas de Deus. Ela vai estar conosco, ela vai estar com você, amém? Então que você venha estar atento sempre à voz de Deus, que você venha guardar a palavra de Deus, e aonde você for, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, amém? Vamos então fechar a Bíblia e vamos fazer uma oração a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus amado, querido e eterno Pai, estamos aqui diante da sua presença, Pai, e como é bom estar contigo. Obrigada, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós sabemos que o Senhor tem para nós, oh meu Deus, planos que nós nem mesmo imaginamos. Coisas tão maravilhosas, Pai, que ainda não chegou no nosso coração. Eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor tem preparado para cada um de nós muitas bênçãos. O Senhor é um Deus que cuida de todos os detalhes e sabe de todas as coisas. Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai,
Oh, meu Deus, mais do Senhor. Que nós possamos estar firmes na sua presença, no seu caminho. Que possamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, sempre guardando a sua palavra, sempre guardando aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos ensinado, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser diligentes, como diz a sua palavra. Que possamos, Senhor Jesus, guardar, ó Deus, como algo tão precioso que nós temos, que é aquilo que o Senhor nos dá, que é a sua palavra, Pai, que é o seu ensinamento, que são os seus mandamentos sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para te ouvir, meu Deus, e que os nossos olhos sejam puros, sejam, meu Deus, oh Deus, santos, que a nossa vida, Pai, seja santificada pelo Senhor e pelo Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, nos abençoe nessa manhã, trazendo para nós mais do Senhor, mais da sua palavra, mais as suas promessas, mais o seu amor sobre os nossos corações. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos por essa manhã de domingo que estamos reunidos na sua presença, pois é tão maravilhoso estarmos contigo. Como, meu Deus, o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem feito por nós coisas maravilhosas, coisas que somente o Senhor e nós sabemos, que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, não nos deixe, Senhor, não nos deixe prostrados, Senhor, jamais. Que possamos sempre nos levantar no Senhor, que possamos sempre, Senhor, nos renovar na sua presença. Oh, meu Deus, venha nos perdoar pelas nossas falhas, Senhor, e venha nos purificar, nos santificar e nos limpar, ó Deus. Nos leva para mais perto de Ti, Pai, mais perto da sua presença, é onde nós temos que estar, Senhor, mais perto do Senhor. Obrigada, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e que o Senhor, ó Deus, venha abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos, Pai, que através da nossa vida o Senhor venha alcançar, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, fazer com que as tuas bênçãos alcance a cada um, meu Deus, nos leva além, Senhor, além, ó Deus, na sua presença, Pai, em intimidade com o Senhor, é o que nós desejamos e queremos, ó Deus. Obrigada, Jesus. Mais uma vez te agradecemos e te louvamos, pois digno é o Senhor de toda honra, glória e de todo louvor e adoração. Somente a Ti nós adoramos e entregamos sobre Ti, ó Deus. Aleluia, Senhor. Receba a nossa oração e o louvor em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Peça para Ele. Leva-me
Obrigada, Jesus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Aleluia. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és, Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Leva-me além. Peça para Ele, igreja. Leva-me além. Nós precisamos, Jesus, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Leva-me além. Leva-nos, Senhor. Leva-me além. Ao nível, Jesus, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Obrigada, Jesus. Leva-me além. Aleluia. Leva-me além. Aleluia, Senhor. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Ah, Jesus. Oh, Senhor, muito, muito mais, Senhor, do Seu poder, da Tua unção sobre nós, sobre as nossas vidas, Jesus. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar nessa manhã com a Sua palavra, que a Sua santa palavra, meu Deus, venha tocar em nossos corações, que ela venha transformar, Senhor, aquilo que precisa ser transformado em nós. Somente o Senhor que conhece e sabe, Senhor, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que está dentro de nós, só o Senhor conhece, Pai. Então que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que o Seu poder venha fluir sobre nós, como nós louvamos agora. Que o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós mais da Sua unção, mais do Seu poder, mais da Sua presença. E que a Sua palavra, Pai, que é a luz, Pai, que nós precisamos, é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés, é a Sua palavra, Senhor. Então que o Senhor venha, Pai, falar conosco, que o Senhor venha tocar em nossas vidas ainda mais. E Espírito Santo, haja com liberdade em nosso meio. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, meu Deus. Vamos adorar a Deus, vamos louvar mais um louvor então ao Senhor. Ele está aqui e vamos consagrar nossa vida a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Jesus, nosso ser, a nossa vida é do Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Adore ao Senhor, igreja. Se possível, levanta suas mãos para os céus e declare: a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
reis. Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder é do Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, nos rendemos a Ti, Jesus, e Te adoramos. Tu és o único, ó Pai. O Seu nome está sobre todos os nomes, está sobre a nossa vida, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos e Te exaltamos. Para todos sempre, Senhor, seja louvado. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode se assentar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão bem? Amém. Estão firmes, né, irmãos? Isso que importa, né? Glória a Deus. Às vezes o pessoal fala, não estou muito bem não, mas estou firme. O importante é nós não desistirmos. Glória a Deus. E Deus vai colocando tudo no seu devido lugar, irmãos. Amém? Queridos irmãos, hoje já foi lido Deuteronômio, né? Nós vamos ler novamente. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 34. Para nós iniciarmos. Deuteronômio, capítulo 34. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número. Aí vem o Deuteronômio. Acharam aí, irmãos? Aqui, a gente vai ler um versículo. Aqui vai falar um pouquinho sobre, na verdade, um resumo. Em um único versículo vai resumir a vida de Moisés, irmãos. E é um versículo que me marcou muito há uns bons anos atrás, quando eu li, né, esse versículo. E isso aqui, irmãos, é o que a gente precisa viver. Vamos ler? Versículo 7, diz assim, ó. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. Nunca se escureceram. Nem perdeu o seu vigor, o seu ânimo, a sua disposição. Amém? Com quantos anos ele morreu, irmãos? 120 anos. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa época, essa era a expectativa de vida, 120 anos. Depois, no livro de Salmos, diz que a expectativa de vida foi reduzida para 70 anos. Está escrito na Bíblia isso. E hoje nós temos a expectativa de vida em torno dos 70 mesmo. Tem países que você pode viver mais, porque tem menos violência, é um país mais rico, enfim. E tem países que você vive um pouco menos. Na média você vai viver os 70 anos, que é bíblico. Para a gente não há novidade nenhuma. Agora, o interessante aqui é o seguinte, é o resumo da vida dele. Ele nunca perdeu o seu vigor. E ele nunca também teve os seus olhos escurecidos. O que é isso? O que isso quer dizer, irmãos? Espiritualmente falando, não ter os seus olhos escurecidos é nunca ter perdido a visão das coisas de Deus. Então, às vezes a gente perde, né? Muitas pessoas perdem a visão das promessas de Deus. Não conseguem enxergar, porque a visão está escurecida. O Moisés nunca teve a sua visão escurecida, você vê. E ele nunca perdeu o ânimo, né? Quer dizer, a vontade de servir a Deus, a vontade de participar das coisas de Deus, a disposição. Irmãos, e com 120 anos ele estava como? Disposto. Então você vê que não tem idade, né? Não tem idade para nós servirmos a Deus. A idade nunca foi desculpa. Então às vezes a pessoa ela quer dar uma desculpa para Deus. Ah, eu estou muito velho. Irmãos, para Deus não existe isso. Deus pegava pessoas de idade para gerar filhos. O caso de Abraão, da esposa, Sara, né? Então, não tem idade, irmãos, para nós servirmos a Deus. E a pergunta é, como você está hoje na sua caminhada com Deus? Disposto e animado? Ou você já está cansado? Já está perdendo o seu vigor? Não perca o seu vigor, meu irmão. Nós estamos chegando no final do ano, né? Já se aproxima aí o Natal
daqui a pouco virada de ano, chega já 2024, não foi um ano fácil. Eu tenho a certeza que cada um de vocês aqui viveram lutas. E 2024 teremos lutas também, porque a vida é assim, irmãos. Mas você não pode perder o seu vigor, você não pode perder a visão das coisas de Deus, a sua fé, a certeza que vem de Deus, nós não podemos perder. Então, ainda que a gente esteja, irmãos, passando por lutas, abatidos ali por dificuldades que surgem para todos, mas o nosso vigor está como? Está lá no alto, nós estamos olhando para Jesus, nós estamos caminhando, essa é a nossa certeza, essa é a vitória que nós temos, olhando para o Senhor, nunca perdeu o vigor, amém? Nunca. Agora eu convido os irmãos para ir um pouquinho para frente, 1 Samuel. Um pouquinho para frente. Deuteronômio, aí você vai para o ladinho, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Tá do ladinho. Vai caminhando um pouquinho que você chega. Tá bom? 3 livros aí para frente, 1 Samuel, capítulo 4. Moisés não perdeu o seu vigor, não perdeu a visão. A Bíblia diz que quando Saulo estava no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aí, a Bíblia diz que havia escamas nos olhos dele. Depois oraram por ele, eles não queriam orar. Os irmãos não queriam orar, os cristãos, porque falaram que esse aqui persegue e mata. Porque Saulo, que virou Paulo depois, o apóstolo Paulo, ele era terrível, irmãos. Terrível, terrível. Se você acha que alguém da tua família é terrível, não vai se converter, pode esquecer isso aí, se converte. Porque igual Paulo era, não existe. Ele matava as pessoas, ele perseguia, ele entrava, batia, ele era terrível. Por ele, exterminava todos. Mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro real. E como que nós sabemos que foi um encontro real mesmo? Porque nunca mais ele desviou. Irmãos, se você teve um encontro real com Jesus, você tem que ouvir isso, você não vai desviar. Ah, o irmãozinho desviou. Irmãos, nós temos que ter um encontro real com Deus, irmãos. Se a gente não teve, tem que ter, para não deixar as lutas vencer. Quando você tem um encontro verdadeiro, aí a Bíblia diz que eles oraram por ele, e aí caíram escamas dos olhos dele. Ora, que escamas eram essas? É lógico que aqui nós estamos olhando para as questões espirituais. É aquilo, a Bíblia até diz que o Senhor desse século, que faz menção a Satanás, né? Que está atuando no mundo, ele está cegando as pessoas, cauterizando as mentes e cegando as pessoas. Então as pessoas servem a esse senhor com letra minúscula, que é Satanás. E nós servimos ao único e verdadeiro Deus, amém? Aquele a qual todos se prostram, inclusive o inferno. Quando Jesus, né, ele foi à cruz, ele ressuscitou lá na cruz, a Bíblia diz que ele expôs, né, ele mostrou para todo mundo, inclusive para todo o inferno, para os demônios, quem ele era, né? Então, irmãos, os nossos olhos têm que estar limpos, e não podemos ter escamas nos nossos olhos que nos impeçam de enxergar, né? E a Bíblia diz também, Jesus disse uma vez, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Agora, se os nossos olhos estiverem em trevas, aí nós teremos trevas em todo o nosso corpo. Então nós temos que enxergar como a Bíblia manda, olhar para as coisas boas, né? Tirar as coisas ruins dos nossos olhos, porque isso é que vai fazer a diferença. Agora olha só, eu vou resumir uma história aqui, 1 Samuel capítulo 4, vou resumir aqui o versículo 12. Vocês já devem ter ouvido falar do sacerdote Eli. Esse sacerdote aqui, irmãos, ele foi um juiz sobre a nação também, e ele teve 2 filhos, e os filhos deveriam suceder ele, como era comum na linhagem sacerdotal. Só que os filhos dele, irmãos, causavam coisas horríveis no templo, não tinham respeito pelas coisas de Deus, e ele era, vamos dizer assim, muito brando, ele não repreendia os filhos. E aí, quando você não repreende seu filho aqui,
te tira a autoridade de repreender uma pessoa ali também. Então, sabe? Então vamos pensar aqui, ó. É difícil fazer a obra de Deus, né? Por quê? Porque às vezes você tem que ser mais duro, irmãos. E é difícil a hora que você é duro. Na hora que você precisa chamar a pessoa e falar: olha, você fez uma coisa muito errada. E você é um obreiro da igreja. Você não pode fazer isso. E para você refletir um pouco, você vai deixar suas funções por um período. O que você fez foi grave. Aí você conhece a pessoa, irmãos. É duro, né? É duro. Duro fazer a obra, irmãos. É melhor nem fazer, né? Não. Se Deus chamou, tem que fazer, mas tem que ser sério, né? E o Eli, ele deixava muita vontade. Não, meus filhos, coitados, estão sofrendo. E é jovem. Então, outra coisa é a juventude hoje, né? A juventude hoje, coitado dos jovens, né? A gente morre de dó deles. Mas, irmãos, quando você pega na Bíblia, não tinha jovem coitadinho, não. Porque o jovem da Bíblia, quem era? Você tem lá um jovem na Bíblia, vamos pegar um. Davi, que depois virou rei. Davi cuidava das ovelhas do pai. Ele tinha que lutar contra o leão e matar, tinha que lutar contra o urso e matar, e logo vinha um gigante para ele derrubar. Essa era a juventude dele. Vamos pegar um outro jovem, um pouco mais próximo aqui da gente, aqui no Novo Testamento, o Estevão. Ele era um jovem também. E ele morreu como? Apedrejado. Como a Bíblia diz, né? Foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa que morreu em prol ali do evangelho entre os homens, né? Cristo morreu, Cristo está acima de todos, não tem como comparar, mas o primeiro, depois morreram outros discípulos, né? Pedro, enfim, mas o Estevão morreu apedrejado e era um jovem. Então o jovem da Bíblia, irmãos, ele é muito diferente da juventude que a gente vê hoje, né? E uma vez eu ouvi uma fala que me marcou bastante também, que nós precisamos de louvores na igreja, não louvores que façam que os jovens pulem, mas nós precisamos de louvores que façam que os jovens fiquem de joelhos diante do Senhor. Então não é errado animar os jovens, não é nada disso, mas o que Deus procura são jovens, irmãos, que vão se prostrar a Ele, que vão se converter verdadeiramente. Senão não adianta muito movimento, irmãos. Não adianta muito jovem se não há conversão. Se daqui a pouquinho cada um vai pegar seu rumo e vão deixar Deus. Não adiantou nada. Não adiantou nada. O que manda é a permanência, é a conversão. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Olha só. A nação em pecado. Olha só o que aconteceu. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes e terra sobre a cabeça. Ele estava em guerra. Versículo 13. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo, com medo, pela arca de Deus. Deixa eu só fazer um adendo aqui, presta atenção, irmãos. A arca da aliança, a arca de Deus que a Bíblia diz aqui, era uma arca que você já deve ter visto em filmes e tal, alguma coisa que aproxima a arca, né? Não tenho certeza que aquilo que eles mostram é o que tem aqui, porque essa arca foi guardada por Deus, está guardada nos céus, então é difícil você replicar alguma coisa com precisão, mas acredito que aproxima. Agora, veja bem, essa arca ela representava a presença de Deus. Hoje, para a gente, não tem mais a arca da aliança. Jeremias 3, capítulo 3, versículo 16, diz que essa arca, quando o povo, né, quando viesse Jesus, o povo não mais adoraria essa arca, não mais se prostraria essa arca. Então no Novo Testamento não tem, você não tem menção no Novo Testamento a arca, a não ser em Apocalipse, que diz que ela está no céu. Então nós não temos arca aqui na igreja, nós não nos prostramos para a arca, porque Jesus veio à terra e Ele é o único digno de adoração. No Novo Testamento não há, ninguém se prostra a objeto. Ah, mas a arca representava o poder de Deus, é verdade. Para o cristianismo hoje não tem mais arca. Aí eu pergunto para os irmãos, aonde na igreja do Novo Testamento se tinha arca? Não se tem, tá bom? Não se tem. Então nós não temos. E para evitar que o povo idolatre a arca, a gente não tem arca aqui na nossa igreja. Não temos arca, não queremos que a arca vá abençoar vocês.
Quem vai abençoar vocês é o Espírito Santo. É assim como diz a Bíblia, irmãos. É isso que nós cremos, tá bom? E quem cura, quem restaura, quem liberta é Jesus, irmãos. É Ele. Toda adoração é Ele. Hoje, muitas pessoas adoram a Arca da Aliança, mas você não tem na Bíblia mandando fazer isso. Ainda mais no Novo Testamento, irmãos. Hoje você pega os judeus lá na sinagoga. Tem várias sinagogas aí em São Paulo. Tem a Arca da Aliança, mas eles negam Jesus. Então nós cremos que trazer a Arca da Aliança hoje, nós estamos de alguma forma negando Jesus, porque a arca é um objeto da lei e não da graça de Deus. Isso é muito importante analisar, irmãos. Foi feito na lei? Foi, mas não foi feito no Novo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos justificados pela graça que está no Novo Testamento e não pela lei do Antigo Testamento. Então, muito cuidado nós temos que tomar. Não estou negando a arca, está no céu, mas nós não adoramos a arca, tá bom? Não vamos fazer isso não. Então, por isso que nós não temos arca aqui na nossa igreja. Vamos seguir aqui, ó. Glória a Deus. Olhando, versículo 13. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, com medo de ser roubada, né? Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos, como estavam os olhos dele? Escurecidos, e já não podia ver. É isso que diz a Bíblia? Como estavam os olhos do profeta Eli, do sacerdote? Escurecidos. Agora a Bíblia diz, a gente acabou de ler, que os olhos de Moisés nunca se escureceram. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença de quem está firme com Deus e de quem está como? Longe de Deus. Você está vendo? Olha a diferença de uma pessoa animada no Senhor e uma pessoa desanimada. O Eli estava como? O povo estava em guerra. Não vou contar toda a história aqui, não vou ler tudo, mas nação em guerra. E o Eli estava onde? Sentado na cadeira, irmãos. Sentadão lá. Pensava o que ele? Estou cansado. Eu acredito que não era fácil, irmãos, ser um sacerdote e um juiz daquela nação. Um juiz como é hoje, julgava as pessoas traziam os problemas e ele decidia. Ele era um juiz sobre a terra, sobre a nação do povo de Deus. Então imagino que era cansativo, mas para Moisés também não era fácil. Agora Moisés com 120 anos, visão no Senhor. O Eli com 98 anos, exausto, cansadíssimo, não quero saber mais, vou ficar sentado na minha cadeira, mas o povo está em guerra, meu Senhor. Vamos lá orar pelo povo? Não, vou ficar aqui mesmo. Estou cansado e já fiz tanto na minha vida. Já passei por cada uma. Se eu te contar aqui, irmãos, não adianta, não interessa o que a gente passou, sabe? A gente tem que ter os nossos olhos abertos para Deus, a nossa visão focada no Senhor. Os nossos olhos não podem se escurecer, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, os nossos olhos não podem se escurecer. Em nome de Jesus, irmãos. E o Eli estava sentado, né? Versículo 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Versículo 17. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Rófine e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada. Quer dizer, irmãos, aconteceu o que aqui? Uma desgraça. Uma desgraça. Deus deu tempo para a nação se consertar. Deus deu tempo para aquele povo se converter. Mas não dá. O povo não quer ouvir. Os meus filhos são rebeldes. Nada foi feito. Olha o que aconteceu, irmãos. Olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 18. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, olha só, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem, o Eli, né, ele era velho
e pesado. Velho e pesado. O que isso quer dizer? Velho, olha, o Moisés era muito mais que ele, pelo menos 22 anos mais velho que ele, quando morreu. Esse morreu com 98, Moisés com 120. Ora, velho, irmãos, representa o quê? Aquela pessoa com anos, anos de igreja, né? Anos de pastor, anos de não sei o quê. Sabe tudo, é aquela pessoa que sabe tudo, sabe? Sabe tudo, quer fazer de tudo e tal. Irmãos, e como que é o jovem? O jovem, ele está sempre o quê? Aprendendo algo, né? Assim, o jovem quando chega na igreja, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Aí o pastor fala o quê para ele? Você precisa aprender ainda, rapaz. Ele, não, eu vou aprender, eu quero aprender de tudo um pouco e tal. Nós temos que, diante de Deus, ser jovens, sempre estar aprendendo. Nós não sabemos de tudo, irmãos. Eu não sei de tudo e nunca vou saber. Eu acredito que a idade vai chegando, o tempo vai passando, a gente vai tendo mais experiência assim com as coisas. A gente vai ficando mais seletivo, mais rígido com umas coisas, menos nas outras. A gente vai aprendendo. Mas nós somos eternos aprendizes. Nós não sabemos tudo. Amém? E ele era o quê? Velho e pesado. Aqui é tudo espiritualmente que a gente entende, irmãos. O pesado é o quê? Aquela pessoa, como eu estava dizendo, né? O povo está em guerra, ele estava como? Sentado na cadeira. É aquela pessoa, irmãos, que espiritualmente está estagnada. Não ora, não busca Deus, não quer ter comunhão com Deus, não tem experiência com Deus. Como é bom ter uma experiência com Deus, irmãos. Como é bom quando Deus fala com a gente. Agora, quando a pessoa está espiritualmente pesada, ixi, irmãos, ela evita tudo, né? Ela não quer nada. Queridos, e aqui diz, versículo 18, bem no finalzinho: e tinha ele julgado Israel 40 anos, então ele era um juiz também. Não que era fácil, não era fácil. Parece fácil, né? Aquilo que as pessoas fazem. Eu queria ter tal cargo na empresa, parece ser tão fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Nada é fácil na vida. Nada. Por isso nós temos que estar aonde Deus quer que a gente esteja. Porque nada é fácil. Se eu pensar assim, melhor eu vou sair daqui da igreja, vou deixar aqui, eu vou procurar uma igreja só para ficar de membro, para não ter problema. Não é fácil ser membro não, irmãos. Pensando que é fácil? Primeiro que Deus vai me incomodar, para que eu não fique só de membro, não é isso? E mesmo que se eu ficasse, também não é fácil não. Porque vem aqui para a igreja, aí ouve o pastor, aí o pastor dá uma palavra dura e tal, e Deus mexe comigo. É difícil. Eu vou fazer a obra, porque fazer a obra é bom. Daí eu prego e a palavra sempre vai servir para os outros, nunca para mim. Você que pensa. Você que pensa, não é nada disso. A palavra, se não servir primeiro para você, não vai servir para ninguém. Irmãos, não tem facilidade. Não permita que os teus olhos se escureçam. Amém? Busque sempre ao Senhor. E para encerrar a palavra de hoje, Isaías capítulo 40. Procure com calma. Isaías 40. Versículo 29. O Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque ele profetizou muito. Inclusive, irmãos, vocês precisam ler o livro de Isaías, amém? Pois vocês arrumam um tempinho aí, final de ano, e dá uma lida no livro inteiro, né, todos os capítulos, porque fala muito sobre Jesus. Interessante demais. Isaías 40, pode procurar com calma. Isaías 40, versículo 29. Encontraram aí? Olha só o que Deus faz, irmãos. Deus, Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Amém? Então olha só, foi o que Deus fez todos os dias com Moisés. É cansativo, mas Deus, Ele renova. O que nós temos que pedir para Deus, irmãos? Renovar a nossa fé, renovar as nossas forças, irmãos.
Se você não orar, se você não orar, olha só, você não vai sobreviver espiritualmente. Não vai. Nós temos que orar. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Quem são esses aqui? São aqueles que não querem servir a Deus. Não preciso sair não. Eu sou o que eu sou? Eu sou eu. Como as pessoas dizem, né? Eu ouvia bastante isso. Eu me garanto. Irmãos, não fale isso. Eu me garanto. E bate no peito. Não fale isso não, irmãos. Quem nos garante é o Senhor. Nós temos que ser humildes diante de Deus, sabe? Senhor, eu preciso de Ti. A humanidade, irmãos, precisa de humildade. Se humilhar diante do Senhor. A verdade é essa. Então os jovens, aqueles que não precisam de Deus, né? Supostamente, né? Aqueles que acham que não precisa, eles vão cair, irmãos. Mais cedo ou mais tarde. Eles irão cair. Essa é a palavra de juízo para a nação. Todos precisam do Senhor, irmãos. Sem Jesus não há salvação. E versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, aqui é para a gente, renovarão as forças, subirão com asas, olha só, como águias. Que maravilha, irmãos. Correrão, olha aqui, ó, corrido, é correria, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, Deus vai estar a todo momento renovando. É como o corredor na prova, ele está cansado, mas vem uma força e ele consegue fazer. Ele consegue correr, ele consegue terminar a prova, porque Deus está sustentando. Amém? Assim é com todos aqueles que esperam no Senhor, irmãos. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor. É isso que a gente precisa. Esse ano foi um ano tão difícil, mas o Senhor, como que nós chegamos até aqui? Deus renovou as nossas forças, irmãos. Porque fácil, eu tenho a certeza que não foi para ninguém. E o ano que vem vai ser mais fácil? Eu espero que melhore em alguns pontos, mas quem vai nos sustentar é Deus, irmãos. Quem vai nos dar força é Deus. Amém? Glória a Deus. Agora prometo que agora eu encerro. Um livro para frente aí, Jeremias. Vai folheando aí. Você vai sair de Isaías, você já entra em Jeremias, capítulo 3. Vou ler aquele versículo sobre a arca que eu falei para vocês, tá bom? Jeremias capítulo 3, versículo 16. A gente vai ler junto. Jeremias está do lado de Isaías. Jeremias 3, versículo 16. Vou esperar todos abrirem, tá bom? Glória a Deus. Encontraram? Diz assim, ó, presta atenção. E acontecerá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Senhor, nunca mais se dirá, nunca mais, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra arca. Amém? Irmãos, o que quer dizer aqui? Isso aqui era uma profecia que Jesus viria ao mundo. Jesus viria ao mundo. E o profeta fez essa menção. Naqueles dias, quais os dias, irmãos? Quando viesse o Senhor Salvador, Jesus. Ele estava dizendo que quando vier Jesus, nação de Israel, se esqueçam da arca. Porque a nova aliança com Deus é o Senhor Jesus. Vocês entenderam? E aqui diz, não farão outra. Hoje existem muitas réplicas da arca da aliança aí. Mas a Bíblia está dizendo em Jeremias, não façam. Não façam. Você entende? Uma vez eu vi uma imagem, nem sei de que igreja, nem quero saber. Mas aí eles traziam uma arca grande, né, uma réplica da arca da aliança, para dentro da igreja, as pessoas tudo prostradas, gritando. Não pode. Não pode. Aqui está dizendo, não farão outra. Não tem outra. E aqui a gente lê, ó, em Jeremias 3:16. Não foi? Está dizendo que
não devemos fazer outra arca. Agora vamos, eu não estava nada disso preparado, mas vamos agora para encerrar. João 3,16, abra sua Bíblia, lá no Novo Testamento. Aqui a gente leu 3,16 de Jeremias, agora é João, como que deve ser. João 3,16. Olha a Bíblia aí, ó. Virou quase um estudo bíblico, Tamara. João 3,16. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu aprendi uma coisa. Isso há 20 e poucos anos atrás. Eu aprendi uma coisa. Primeiro, eles me obrigaram a decorar esse João 3,16. E aí a segunda coisa que eles ensinaram, mas a igreja é a igreja de Deus. Eles ensinaram assim, ó. Esse aqui é o versículo mais importante da Bíblia. João 3,16 é o versículo mais... Isso eu aprendi quando eu ia na igreja, quando eu comecei a ir, né? Esse é o versículo mais importante. Agora olha como que as coisas de Deus. Jeremias 3,16 é a mesma coisa, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Fala que a arca iria acabar. Nós não vamos mais fazer menção à arca. Por quê? Por conta de João 3,16. Olha que interessante. Diz assim, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora a menção não é mais a arca. E eu falo isso com muita tranquilidade. Não estou blasfemando. Estou falando que agora a nossa menção é Jesus. Amém? Aqui não diz João 3,16. Olha, porque a arca da aliança... Não. Acabou. Porque, como Jeremias disse, o profeta profetizou, naqueles dias, quando vier o Messias, nós faremos menção a ele. Toda a honra, toda a glória. Amém, igreja? Por que Jesus veio ao mundo, irmãos? Porque a nação estava corrompida, não era suficiente a salvação. O povo estava como o profeta Eli, com os olhos escurecidos. E Jesus veio tirar essas escamas. Jesus veio iluminar os caminhos. Glória a Deus. Amém? Então João 3,16. Depois vocês têm que decorar isso daí, tá bom? Vocês vão decorar João 3,16. Depois a gente vai fazer chamada oral para saber se vocês decoraram, assim como eles fizeram com a gente lá, tá bom? E esse aqui, claro que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, mas esse versículo aqui, ele é assim, ele é a chave, né? É o segredo de todo o evangelho. Por quê? Porque diz o que aqui? Que todo mundo, a salvação chegou até todos, bateu aqui na porta. Agora depende da humanidade aceitar. Precisa aceitar. É isso. Nunca foi tão fácil, irmãos. Nunca foi tão fácil. É só dizer sim, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Está salvo. Não importa quem foi você, não importa a nação que você veio, não importa a linha que você veio, se você veio do povo europeu, se você veio da linhagem hebraica do povo de Israel, ou se você veio da linhagem africana, e não importa se você é descendente do povo indígena. Falei certo agora, né? Estou ligado. Não importa, tem que aceitar Jesus. Aceitou Jesus, a salvação está aí. Amém? Agora, vai pregar isso aqui em Israel. A gente fala muito bem de Israel, tá certo, né? Mas lá eles não aceitam. Vai lá pregar o Novo Testamento, vai lá e fala, pessoal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, você não fica. Eles não aceitam. Vai lá pregar João 3,16. Não aceitam. Que Deus tenha misericórdia deles, irmãos. Porque sem Jesus não há salvação. Não importa se eles são descendentes do povo lá de Noé, de Abraão. Não importa, descendente de Abraão. Vou dizer só uma coisa para encerrar. O profeta, o João Batista, ele foi um profeta, né? Ele pregou. Quando ele pregava, as pessoas, muitos aceitavam, outros não. E aí, ele começou a falar assim, eu estou preparando o caminho para o Messias, ele vai chegar após mim, e ele é muito maior do que eu, aquela coisa toda, pregação poderosa de João, né? Que não é esse João aqui que escreveu esse evangelho não, tá bom? O João foi aquele que batizou Jesus. E aí, muitos diziam, muitos disseram para João, mas a gente é descendência de Abraão, quer dizer, nós somos da linhagem de Deus. Você sabe o que João falou para eles?
Você não acredita o que João falou para eles. João falou assim para eles: até essas pedras Deus pode fazer com que seja linhagem de Abraão. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: isso não significa nada. Ser descendência de Abraão, ser do povo judeu, isso não acabou, isso daí. Acabou a arca, acabou tudo. Porque agora é Jesus. Amém? Agora o Filho de Deus, agora o próprio Deus, assim como diz em Isaías 9, né? Ele é um menino, se nasceu, né? Um filho se nos deu, ele é o próprio Deus que habita em mim. Amém? Isaías 9. Irmãos, é isso. Então, não tem mais povo santo. Outra coisa, irmãos, já que eu estou nessa pegada, né? Vamos agora para Israel, porque vamos orar no muro da lamentação, porque lá Deus vai ouvir. Irmãos, isso é pecado. Se você pensar isso, você peça perdão para Deus. Não existe. Quando você for para Israel, o dia que você for, não estou dizendo se você for, estou dizendo quando você for. Amém? Você vai em nome de Jesus. Eu também, um dia, quem sabe, né, Tamara? Quando a gente for para Israel, a gente pode orar, não tem problema. Vai, ora, onde você quiser orar. Vai lá no Monte das Oliveiras, vai no Muro das... Ora onde você quiser. Mas a tua oração não vai ser ouvida porque você está lá. A oração que Jesus disse que é ouvida, qual é? É aquela que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta, e ali você fala com Deus e Deus te ouve. Olha como que é. Irmãos, é mais simples do que a gente pensa. Não, porque vamos para Israel, porque Israel não vai mudar nada. Se você está indo lá para orar, irmãos, desculpa. Eu acho que você está indo para o país errado, irmãos. O país está em guerra, pessoal. Quando a guerra começou, de Israel, a nação de Israel ficou contra o presidente. Falou, ele não protegeu a cidade. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A Bíblia diz em Salmos que em vão vigia o guarda, em vão vigia a sentinela se Deus não proteger. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: a nação de Israel precisa se converter e aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Não adianta o presidente ter colocado soldados ali. Se Deus não estiver guardando a nação, vai ter guerra, irmãos. A nação de Israel precisa se converter. Essa é a minha mensagem hoje. Eles não são mais santos do que a gente, não são mais santos do que os africanos e os europeus. Não são. Se eles continuarem a negar Jesus, o juízo de Deus estará diante deles. Agora eu creio, para a glória de Deus, que haverá um grande chamamento. Está havendo, né? Uma grande convocação do Espírito Santo para a conversão daquela nação. Porque muitos negam Jesus, irmãos. Se a religião judaica fosse o suficiente para salvar, Jesus não precisaria ter vindo. Não precisaria. Veio porque a lei não é o suficiente para salvar o homem. Vamos guardar o sábado, que o sábado salva. Não salva. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo. Aquelas pessoas, o que eles melhor faziam era guardar o sábado. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Amém. E precisamos muito. Precisamos. E a Bíblia diz uma coisa, viu? Tem muitas parábolas aqui que diz, glória a Deus, que a festa foi preparada primeiro para o povo judeu. A Bíblia tem uma parábola que fala que o rei preparou um grande banquete e falou, chama os nossos amigos. E isso faz menção ao povo de Israel, o povo judeu. Chama eles. Aí eles começaram a dar as desculpas. Não posso. Aí Deus falou, agora traga os pobres que estão lá fora então, que eles vão querer. Os pobres somos nós, o povo gentil. E aí nós fomos então convidados e a gente aceitou na hora, porque para a gente é um prazer estar diante do rei. Jesus, quando ele convocou os seus 12 discípulos, ele falou, olha, vocês devem ir pregando primeiro nas cidades judaicas. Vão lá pregando. Aí eles foram. Isso tudo é bíblico. Aí eles voltaram. Só que muitos faziam o quê? Recusavam o evangelho. Não quero. Aí Jesus falou assim, agora vocês vão ir por todas as nações. Pega o povo gentil, né, que é o povo que não é judeu e tal. E aí eles foram pregando e grandes milagres aconteceram, muitas conversões. Por quê? Porque o povo aceitou o evangelho. E o povo judeu, que era para ter aceitado, não aceitou. Por isso que a Bíblia fala assim, agora você vai entender. Os últimos serão os primeiros. É isso.
é que o povo gentil, que éramos nós, né, o povo que a gente chama do mundo, né, a gente foi o último a receber a mensagem. E a gente se tornou primeiro na fila com Deus. Por quê? Porque a gente aceitou, irmãos. É isso, eu encerro aqui. Que Deus fale mais aos corações. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Palavra dura hoje, irmãos. Não percam o vigor, não percam o ânimo. Amém? Não ache que existe um mais santo que o outro, ou que a gente também é melhor do que o outro. Nós não somos, irmãos. O que nós temos é o que a gente aceitou Jesus. E isso foi um ato inteligente nosso. Mas se não fosse isso também, e todos eles podem aceitar, todos que estão rejeitando Jesus, inclusive a nação de Israel, precisa aceitar Jesus, irmãos. Precisam. Às vezes eu vejo, as pessoas olham e falam, mas o povo judeu é um povo importante para Deus. Irmãos, como negando a Jesus, pessoal? Como? Se não há salvação sem Jesus, e a gente vai para lá e acha que tudo é lindo, não é, irmãos. Não é bonito. Há um juízo sobre a nação de Israel, irmãos. Eles têm que se converter, aceitar Jesus. Os índices mostram, né, que a rejeição ao evangelho lá é muito grande, por incrível que pareça. Por isso que Jesus falou, não há, o profeta na sua terra não tem honra. Porque Jesus veio de lá, de Israel, pregou lá, e as pessoas não querem. Agora as outras nações recebem. Glória a Deus. Fechem os olhos, irmãos. Senhor, a tua palavra é como uma espada, Senhor. Ela vem e ela divide, Pai. Ela vai lá na nossa medula. Ela divide, Pai. Ela sabe dividir o bem do mal. Meu Deus, e muitas das vezes fere a nossa alma, fere cada um de nós. Mas nós temos que ouvir a verdade, Pai. É a verdade que liberta, é a verdade que salva. A verdade é Jesus. Não podemos bater palmas, ó Pai, para o que está errado. Não podemos aceitar o que está errado. Está errado, está errado. Meu Deus, só Jesus. Hoje tudo, Pai, a menção é para Jesus, Pai. A menção é para o único Senhor e Salvador. E meu Deus, que os nossos olhos não se escureçam, que não perca, que não saia de nós o vigor, Pai, que a gente não perca o ânimo de te servir, ó Pai, a alegria de estar na sua presença, que a gente não perca, Pai, o vigor, que a gente fique firme em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que oração aí, Tamara? 10h37, vamos encerrar o culto agora então, amém? Já cantou 2 louvores, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe por ter vindos, né? É como eu disse uma vez, né? Se fosse R$100 por culto, talvez teria vindo mais pessoas, mas vocês vão levar muito mais que R$100, eu tenho a certeza, amém? Glória a Deus. Fecha os olhos. Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Meu Pai, eu tenho a certeza que essas pessoas amam o Senhor, porque Deus, vir domingo de manhã para a igreja é cansativo, muitas das vezes ouve uma palavra dura, Senhor, que não é fácil, porque essas pessoas te amam, Senhor. O amor é demonstrado com ação. Jesus nos amou e a ação foi ter ido para a cruz, e essas pessoas estão aqui, Pai, é uma demonstração de amor por tudo que elas estão fazendo, Deus. Abençoe a igreja, abençoe os irmãos, nos prepare uma semana abençoada, proteja a cada um de nós, proteja a nossa família, ó Deus. Obrigado por esse mês, obrigado por mais um ano que estamos tendo força de concluir, ó Deus. Dê um final de ano abençoado para os irmãos, com muita saúde, com muita alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.